Espartanos, bom dia pessoal. O nome do vídeo é esse mesmo, Deus não vai te salvar, polêmico. Arru. Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Excelente domingo aí, pessoal. Como muita gente estava com saudade aí, mais uma história de Esparta, né? Hoje eu vou falar de uma guerra muito sangrenta, praticamente um massacre espartano que aconteceu. E eu acho que vocês vão curtir aí a reflexão também. Bom, mas antes já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí. Já manda seu arru no sininho aí para ativar as notificações, né? E você que não é inscrito aí, se inscreve logo nesse canal aí. Dá uma força para nós aí, vamos crescer junto, Falange, né? Quem quiser estar participando de forma mais ativa, né? Tá aí o link também do grupo do Espartano da Vida Moderna. E o grupo onde eu chamo pessoas ali também para ser entrevistadas, né? Pessoas ali que estão buscando desenvolvimento pessoal, pessoas que estão buscando um progresso na vida, né? E principalmente superação e enfrentar e dar exemplos também de histórias de superação para as pessoas, para motivar, para inspirar, né? Esse perfil do novo guerreiro contemporâneo que a gente vai ter que ser aqui nessa modernidade que está aí, né? Literalmente é isso aí. Bom, hoje eu vou contar para vocês aqui uma batalha que aconteceu antigamente, em que Esparta destruiu, massacrou o exército dos argivos. O exército de Argos, né, formado pelos argivos. Para quem não sabe, pessoal, isso aí é um negócio que gera muita treta, porque é o seguinte, Argos, os espartanos massacraram Argos sob o comando do rei Cleomenes I, e esse rei simplesmente destruiu, dilacerou os argivos, né? Esse rei era muito estrategista. Essa batalha foi considerada antigamente como uma das batalhas mais sangrentas que existiu no Peloponeso, né? Onde Esparta realmente conseguiu uma glória e colocar sua supremacia sobre Argos nessa época do Peloponeso durante muito tempo. E é considerada uma das batalhas que mais teve baixas, exatamente. Foi uma das batalhas que o número de mortes foi uma coisa assim estrondosa, foi uma coisa muito grande mesmo. Algumas coisas têm que ficar claras aqui. Essa batalha aconteceu no período grego clássico, né? Foi na época do período onde tinha muitas guerras entre as polis mesmo, né? Tem a Argos, mas tem Corinto, né? Tem Tebas, tem Esparta, tem Atenas. Resumindo, praticamente essas polis saíram na porrada direto, né? Entravam em guerra, em conflito totalmente por causa de território, por causa de conquistas ali no interior da Grécia ali, né? Isso aí era totalmente normal nessa época, né? E algumas explicações devem ser feitas aqui. Primeiro, o que é Argos? Argos é uma polis grega formada pelos argivos. Quem são os argivos? Você aí que está acompanhando meus podcasts espartanos aí já sabe o tanto de ódio que os espartanos tinham pelos argivos, né? Os argivos era praticamente o pessoal que saqueava, né? Saqueou a cidade de Cheones, quem está acompanhando aí sabe disso, né? Saqueou a cidade de Cheones, estupravam mulheres, roubavam, incendiavam tudo, né? Era assim que os argivos usavam, covardes mesmo, né? Literalmente. E Esparta tinha uma treta enorme contra eles, né? Eles se achavam o máximo ali, antigamente na Grécia Antiga ali, né? Só que Esparta meio que, peraí, meu amigo, vocês não são isso tudo aí não, né? E direto tinha guerras, né? Direto tinha guerras entre Esparta e os argivos, onde eles ficavam um lutando contra o outro para disputar território, literalmente. Então, e quem é Cleomenes? Primeiro rei de Esparta. Quem é esse rei, pessoal? Pessoal, esse rei nada mais é do que o pai da rainha Gurgo. Exatamente, o pai da rainha Gurgo. Hoje vocês vão entender nessa história aqui, acho que é uma curiosidade bacana, por que a rainha Gurgo é tão casca-grossa? Exatamente, por que a rainha Gurgo no filme, né, dos 300 lá, ela é tão casca-grossa? Por causa do pai dela, pessoal. O pai dela é sinistro. Um rei de Esparta, inteligente, estratégico, mas sem piedade nenhuma dos inimigos, e usa de manipulação e inteligência de estratégia militar para destroçar literalmente qualquer tipo de inimigo que traça pelo seu caminho, sem piedade, sem deixar ninguém vivo. Ao mesmo tempo ele não tinha dó nenhuma, né? Então esse rei Cleomenes, pai da rainha Gurgo, vocês vão entender porque que a rainha Gurgo é casca grossa daquele jeito nessa história, né? E
Sobre essa baixa que deu, né, que eu falei aí, né, que foi uma das guerras que mais teve baixa de soldados, foi mais ou menos uma baixa aí de 6 mil homens, né? Alguns historiadores, Heródoto fala, né, que praticamente quase metade do exército ali, dos argivos ali, foi embora nessa batalha. E os espartanos simplesmente massacraram o exército deles, né? E falam que depois desse massacre, muitos homens, eles perderam os melhores guerreiros deles, os mais antigos, né? E que praticamente Argos ela teve que ser comandada e dominada pelo empoderamento feminino, né? Das mulheres que tiveram que defender a cidade, tiveram que se levantar, e também, inclusive, tentaram uma revanche contra Cleomenes, né? Então, o empoderamento feminino começou ali também em Argos por causa disso, porque os homens não tinham homem, os homens foram destruídos pelos espartanos, né? O rei Agida Cleomenes I, ele era muito inteligente, né? E como eu falei, ele tinha muito senso de estratégia, mas também de manipulação. E ele manipulou os próprios espartanos, inclusive, a participarem dessa guerra, pessoal. E como? Usando a religião, o ponto fraco dos espartanos, exatamente. Não só o ponto fraco dos espartanos, como de várias polis ali na Grécia, como vocês vão entender mais para frente na história. Então, o que ele fez? Ele consultou o oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos, do mesma coisa, quem viu o filme 300 aí sabe, né, que é aquela mulher lá que recebe um espírito e que dá previsões. Ó, Esparta vai vencer, um rei vai cair, o exército vai vencer ou não, né? E ele usava isso como forma de manipulação política, né? Ele usava isso como uma manobra política para justamente convencer os outros espartanos a entrar na guerra, né? Então, primeiro, claro, ele inteligentemente, ele também tinha essa crença também de certa forma, né? Ele vai lá e consulta o oráculo de Delfos para ver se os espartanos teriam sucesso sobre os argivos, né? E o oráculo confirmou realmente Esparta irá vencer, os argivos irão perder, né? E com isso, com base nessa informação, ele utilizou de inteligência para principalmente arrebanhar o maior número de soldados no alistamento para essa campanha de guerra, né? Para essa campanha militar, né? E esse oráculo, pessoal, ele em Esparta, ele tinha um peso muito forte. As palavras do oráculo tinham um peso muito forte, esse peso religioso, né? Ele foi seguido por muitos anos e praticamente direcionou todas as batalhas ali, todas as formas de ação e de estratégia de guerra de muitas polis por muito tempo na Grécia Antiga. Só que é lógico, né, pessoal? É lógico que depois de um certo tempo, né, começou a ter corrupção, como tem na nossa política hoje no nosso país, fazendo uma comparação com a vida moderna, né? O oráculo começou a ser corrompido, né? No filme 300 mostram isso, né? Que Xerxes pagou umas moedas lá para os éforos lá de Esparta, né? Corromper. Aquela história lá é uma inverdade, na verdade, porque os éforos jamais se corromperiam daquela maneira. Mas futuramente houve sim alguns lances de corrupção em Esparta e os próprios espartanos começaram a questionar, pensar com inteligência, né? Sobre as previsões do oráculo. E eu acho que é um ponto muito importante para a gente levar para a nossa vida moderna, porque é o seguinte, independente do que o oráculo fala, independente de alguém que faça uma previsão na sua vida, né, independente se alguém com autoridade dá um diagnóstico na sua vida, pessoal, sempre há esperança. Então questione tudo, como eu sempre falo aqui no meu canal. Questione um diagnóstico médico, procure outras formas, outros diagnósticos, às vezes do mesmo profissional, né? Questione, às vezes, uma decisão judicial que, às vezes, dá para recorrer, né? Questione tudo na sua vida. Comece a questionar tudo que enfia em você em goela abaixo, né? Sobre esse sistema educacional, né? Sobre esse sistema de saúde, agora que eles estão querendo implantar novas leis aí para o sistema de saúde, né? Então, comece a questionar tudo. Comece a ficar de olho em tudo aí. Eu vou falar mais disso aí, mais para frente aí, de uma forma mais pesada. Vocês vão entender por quê. Né? Mas resumindo, os espartanos começaram a questionar o oráculo e começaram a falar assim, cara, eu não dependo muito de religião para me fazer a minha força, não. É lógico, a gente depende de Deus, a gente precisa de Deus, é bom ter um aval de Deus. Mas se Deus fala que, né, Deus falando com a gente não é para ir e tal, será que às vezes você sente isso, pessoal? Quem está conectado com Deus sente isso, essa que é a real. Quem está conectado com Deus sente que a intuição, não, Deus quer que eu vá para esse caminho. E você realmente sente, Deus conversa com você. Se você está conectado com Ele, isso é natural, isso é um processo assim que acontece de forma harmônica. Agora, se você sente que foi o padre que falou, foi o pastor que falou, mas se aquilo ali não entrou no seu coração, questione, como os espartanos fizeram. Questionaram o oráculo,
E muitas vezes descobriram que o oráculo estava errado em muitas profecias. Muita coisa que o oráculo falava que ia acontecer, os espartanos iam lá e provavam o contrário, né? Muitas guerras, Esparta ia perder sobre a visão do oráculo. E Esparta foi lá e ganhou. Esparta fez a sua própria vitória, né? Questionando o próprio sistema, a própria religião. Então, se você não sente... Se você vê que aquela fé é vazia, se você sente que aquela mensagem espiritual ali não tocou seu coração de verdade, se você sente que a sua intuição, você tem que saber avaliar, você tem que saber ter um autoconhecimento, você tem que saber realmente refletir se aquilo ali é Deus falando com você ou o inimigo, né? Porque o inimigo também usa desses meios espirituais para entrar dentro da sua mente, né? Pessoal, e o mais interessante nessa história é que os argivos, né, o pessoal de Argos, foram consultar o mesmo oráculo que Cleomenes I, rei de Esparta, consultou. E tiveram a mesma resposta. Esparta vai ganhar, Argos vai perder. E os argivos escutaram o oráculo, não questionaram, como os espartanos já fizeram depois de forma futura, né, o que o oráculo estava falando, e realmente ficaram morrendo de medo de entrar em batalha. Eles realmente ficaram receosos de entrar em batalha, ficaram cautelosos, inclusive pensaram da seguinte maneira: cara, a gente só deve entrar em batalha em último caso, só se realmente Esparta for para cima. Mas Esparta foi para cima. Os espartanos queriam ir para cima dos argivos, foram para cima principalmente para conquistar a região da Tireia, que era uma das regiões lá que eles disputavam território. Então Esparta foi com tudo para cima dos argivos, né? Então assim, eles iam ter que entrar em batalha, mesmo o oráculo falando que eles iam perder. Eles estavam receosos, eles estavam cautelosos, eles estavam até com medo por causa das previsões divinas, né? Mas a batalha teve que acontecer. E por que eles consultaram o mesmo oráculo? Pessoal, é porque a região entre Esparta e Argos, o oráculo ficava bem ali no centro, ali. Ele fazia divisa com as duas cidades. Então eles acabavam consultando o mesmo oráculo, né? A mesma força ali religiosa ali, né? Não era só o oráculo, essa coisa que a história colocou, né? Que o oráculo não, era exclusivo um oráculo só para Esparta. Não, o oráculo, outros povos consultavam ali. No caso aqui, consultaram o mesmo oráculo, né? Que deu o mesmo diagnóstico, né? E os argivos ficaram morrendo de medo, eles ficaram inseguros, né? Pensa só, você quer uma aprovação religiosa para você entrar numa batalha e você não recebe isso, né? Como é que você vai agir, né? Da mesma forma que Leônidas teve essa previsão que Esparta, um rei ia cair, mas Leônidas foi para cima mesmo assim, né, pessoal? Leônidas foi para e mudou a história da Grécia toda, mesmo perdendo, mesmo o oráculo estando certo, né, que Esparta iria cair, né? Futuramente caiu mesmo, mas caiu lá na frente depois de uma outra forma, né? Então, o oráculo do filme 300, de certa forma, estava errado também, né? Porque Esparta não caiu, né? Depois os espartanos ainda expulsaram os persas, né? Então colocaram que os persas... Mas lá é claro que no filme teve uma manipulação, né, financeira, a gente viu isso aí, acompanhou, quem não viu, assista, né? Não é possível que ainda não assistiu o filme 300, né? É isso aí. Bom, e aí, pessoal, baseado na sua crença religiosa, é isso que eu falei. Às vezes um padre, um pastor vai dar para você uma centena, vai te dar uma palavra, você coloca aquilo ali como verdade absoluta e às vezes fica com medo. Às vezes a Globo vai colocar uma reportagem lá que vai te assustar. Às vezes um médico vai te dar um diagnóstico que vai acabar com sua sanidade mental. Às vezes um advogado na justiça vai te dar uma sentença que vai acabar com a sua vida. Como se aquilo ali não tivesse recurso, pessoal. Como se não tivesse outras estratégias. Como se fosse ou é isso ou é isso. Não, e sempre tem outros caminhos. Para quem pesquisa, para quem estuda, para quem tem cabeça aberta, para quem saiu da bolha, sempre existe outros caminhos. Eu vou falar mais sobre esses outros caminhos, eu vou falar justamente sobre a gente buscar esses outros caminhos com inteligência, mas principalmente com determinação aqui no vídeo. Bom, eu já falei pra caramba aqui, eu já falei demais aqui, agora vamos pra batalha, né, de forma mais objetiva mesmo, né, que eu tô enrolando demais aqui no vídeo. Vamos lá. Pessoal, como é que foi essa batalha? Essa batalha foi um massacre espartano. E por que ela aconteceu? Bom, o negócio é o seguinte, vou falar pra vocês o que aconteceu. Os argivos estavam receosos para atacar Esparta. Eles praticamente não estavam atacando, eles praticamente estavam se defendendo, né? É a estratégia que o inimigo usa. Esparta sabia que ia ganhar, foi para cima, né? Abriu a guarda mesmo, foi para cima. E os argivos ficaram tipo num sistema defensivo. Pensa num time de futebol aí que fica na retranca. É isso, os argivos ficaram na retranca ali só com base no contra-ataque, né? Essa foi a estratégia argiva, porque o oráculo falou que eles iam perder, para que eles iam se arriscar demais, né? Então eles ficaram ali
num mecanismo mais de defesa. E o comandante de Argos começou a observar o arauto espartano. O que é o arauto espartano? As tropas superiores de Esparta que davam a ordem para cessar fogo. Cessar, no caso não é cessar fogo, cessar o ataque, né? Onde ele dava a ordem, os espartanos recuavam e ali eles tinham um tempo ali de guerra ali para almoçar, né? Para almoçar, para fazer as refeições, né? Então, o que aconteceu? Os argivos começaram a ficar de olho no arauto. Toda vez que o arauto dava o comando para os espartanos, né, dar aquela recuada para almoçar, para descansar, os argivos aproveitavam nesse mesma hora, nesse mesmo momento, faziam o horário de almoço deles também. É até engraçado, né? Os caras param a guerra para fazer horário de almoço. Tem horário de almoço na guerra, pessoal. Tem horário de almoço na guerra. Impressionante, né? Eu também lendo isso aqui, eu rachei de rir. Falei, pô, os caras param para fazer horário de almoço? Exatamente. Se você quer empregado de CLT, você tem direito a fazer seu horário de almoço. Os espartanos e os argivos na guerra também tinham direito de fazer o horário de almoço, né? Então era isso, o arauto espartano dava o comando, os espartanos cessavam o fogo, cessavam o ataque e os argivos também paravam e iam almoçar. Só que o que acontece, pessoal? O rei Cleomenes, ele era muito inteligente, pessoal. Ele era muito sábio, ele era muito astuto. E aí ele começou a observar que estava sendo observado. Vou repetir, ele observou que estava sendo observado. Ele observou que estava sendo observado. Que praticamente os argivos eles estavam literalmente sendo guiados pelo ataque espartano. O ataque espartano parava, eles paravam. O ataque espartano ia para cima, eles se defendiam. Então, assim, eles começaram literalmente a agir conforme a estratégia espartana. Até que Cleomenes falou, pô, se eles estão agindo conforme o comando do meu arauto, eu vou enganar esses caras. Então, o rei simplesmente deu a ordem para o arauto falar o seguinte, olha, você vai anunciar que é hora de almoço, você vai dar o tal para os espartanos recuar, e vocês, espartanos, em vez de recuar, vocês vão atacar com tudo, vocês vão para cima, vocês vão pegar esses caras desprevenidos. Pessoal, e não deu outra. Eles anunciaram, o arauto anunciou, o toque nas trombetas lá, tal, para os espartanos recuar, os argivos se distraíram, tiraram as armaduras, foram almoçar, foram descansar. E nesse momento, pessoal, os espartanos chegaram com tudo, desgraçaram a vida do exército argivo, foi um massacre enorme, foram várias perdas, foram várias mortes, foi uma carnificina espartana, literalmente, né? E muitos daqueles hóplitas argivos que estavam vivos, que conseguiram sobreviver, conseguiram fugir para um bosque sagrado, chamado Bosque Sagrado de Apolo. Esse Bosque Sagrado de Apolo, pessoal, eles falam que era um lugar santo. Era um território neutro, um território onde não poderia haver guerra. Né? É um território sagrado pelo deus Apolo, que era reverenciado. Inclusive os espartanos também reverenciavam o deus Apolo, né? E pelo fato dos argivos ter fugido, né, se escondido nesse bosque lá, né, eles achavam que estavam em segurança, né? O que realmente não aconteceu. Infelizmente essas crenças, essas tradições foram ignoradas pelo rei Cleomenes, que foi bem sanguinário nesse sentido, e vocês vão entender por quê. Mas antes de passar a história para frente aqui, antes de acabar de contar a história, eu acho que já cabe uma boa reflexão aqui. Pessoal, hoje na vida moderna, você tem que ser igual Cleomenes. Você tem que saber observar que está sendo observado, pessoal. Exatamente. Estão te observando, sim. Estão te observando, sim. E tem muita gente que está dormindo e que ainda não entendeu que está sendo observado, que está sendo controlado, que está sendo manipulado, né? Então, hoje o recado é bem forte aqui. Pessoal, tem uma agenda, sim. Tem, é nova ordem mundial, esse cara está fazendo terrorismo. Tá, você prefere ignorar? Você prefere não acreditar? Você acha que isso aí é coisa de nego maluco, de nova ordem mundial, de agenda progressista, de agenda woke, que essa parada aí toda aí não é pensada, não é manipulada, né? Então, continue dormindo. Esse canal aqui é para quem está acordado, entendeu? Então, você quer continuar dormindo, vai pro seu soninho aí, ó. Inclusive, pode sair desse vídeo agora. Pega seu travesseirinho, sua cobertinha, tchau. Agora, quem quer ficar acordado, quem quer acordar na vida, sabe que está sendo controlado. Tem todo um sistema, pessoal, controlando a gente. Tem todo um sistema observando a gente. E a gente deve fazer igual o Cleomenes. A gente deve observar que está sendo observado. Devemos abrir nossos olhos para entender que estamos sendo observados, estamos sendo controlados, estamos sendo manipulados. Sim, com agendas, com ideologia, com sexualização de crianças, com agenda pró-aborto, com masculinização das mulheres, com feminilização dos homens.
entendeu? Com a destruição total da família, com a destruição dos valores sólidos, né? Com de dancinhas de TikTok que vão destruindo a cultura, a imbecilidade das pessoas, vão destruindo o cérebro das pessoas com injeções de dopamina, de vídeos curtos ali também, né? Manipulação, todo agora um sistema de implantamento de chips nas pessoas para pagar conta e tal, que não sei o que, quando você vai ver, você vai ser manipulado, né? Tem as famosas também, tem essas famosas coisas aí também que, de certa forma, é uma forma de controle de rebanho. O fato de você ter que usar, né, é uma forma de testar quem é que realmente está se submetendo ao sistema e quem não está se submetendo ao sistema. Ah, você acha que isso não tem nada a ver? Não, que é isso? O negócio é uma pandemia, que não sei o que é. Mas tem por trás, tem sim um plano de manipulação em massa, entendeu? Então, quem está acordado, está acordado. Quem está acordado, está vendo, né? Então fique esperto, começa a enxergar a vida de outra forma, abra sua cabeça, saia desse mundinho aí de ilusão, blue pill, e começa a ver red pill da realidade, começa a ver red pill da política, da medicina, dessas ONGs aí, começa a ver principalmente a ONU, quem comanda, quem são os líderes dessa parada aí, que não foram eleitos por ninguém, entendeu? E eles tomam decisões mundiais aí que praticamente destinam o futuro de um país, de uma nação. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito de olho, tem que ficar muito vivo. Eu alerto aqui, isso aqui que eu tô falando aqui é até perigoso, isso aqui pode até tirar meu vídeo do ar, mas eu tenho que falar. É minha missão espiritual aqui na Terra. A gente não deve negar Jesus, não deve fazer como Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E a gente vai ser perseguido mesmo por falar certas realidades aqui e por colocar nossas teorias conspiratórias aqui. Ah, você acha que é teoria, que você acha que isso é prática, que isso nunca vai acontecer? Pessoal, já está acontecendo. Eu não sei em país, em que mundo vocês estão, mas já está acontecendo. Quem não está vendo projetos de censura aí, quem não está vendo aumento da criminalidade, quem não está vendo certas leis aí que são colocadas exatamente conforme esse sistema aí, né? Realmente a pessoa está dormindo mesmo, esse canal aqui não é para você, literalmente, né? Então, pessoal, vamos saber observar essa sociedade, observa as pessoas, observa as empresas, observa as propagandas, observa as campanhas, né? Essas campanhas aí, se realmente elas estão buscando a sua saúde mesmo, se elas realmente estão buscando o seu bem-estar mesmo, se elas estão buscando realmente resguardar o seu dinheiro mesmo, ou se elas estão querendo acabar com a sua vida de forma indireta, de uma forma sutil, e você nem está percebendo. É igual aquela história do sapo, né, pessoal? Eles vão esquentando o sapo assim, e o sapo ele tem um termostato interno que vai adequando a temperatura, né? E aí eles vão esquentando devagarzinho, o sapo vai queimando, só que ele vai se adequando, ele vai ficando confortável. Quando vai ver, ele já está todo queimado, despedaçado. A mesma história também dá aquela parábola bonita, né, de caçar o animal, né? Eles colocam um animal lá e vão jogando milho assim, e aí de repente eles colocam uma cerca de um lado, e aí o animal acha estranho, mas tem mais milho, aí de repente eles colocam do outro, de repente eles fecham um quadrado e trancam o animal lá dentro, né? E o animal nem percebe, né? Vão jogando migalhas para o animal, vão colocando a sociedade do espetáculo, jogando migalhas, e quando vai ver a pessoa está cega, já está iludida, já está presa num sistema, na hora que ela acorda já é tarde demais. Então, um desses motivos desse meu canal aqui também é para acordar essa massa aí, para acordar a galera aí. Tá acontecendo muita coisa sinistra no mundo aí. Som do Auto Freedom foi uma das postagens, nos vídeos que eu fiz, falando sobre coisas perversas que estão acontecendo aí, que são coisas tal, mas tem coisa muito pior, tá? Tem coisa muito pior. Bom, vamos continuar a história aqui. Pessoal, continuando a história aqui, na verdade, fechando essa história de vez, né? A parada é o seguinte, então, como é que se desenrolou essa batalha? Os argivos ficaram acuados no sagrado bosque ali de Apolo, né? E os espartanos ficaram em torno do bosque ali caçando os argivos, né? Eles estavam ali escondidos e tal, todos acuados ali, né? E pensando o seguinte, pô, esse bosque tem proteção espiritual, não é possível que os espartanos vão invadir isso aqui. E o rei Cleomenes, mais uma vez, com muita inteligência maléfica e sanguinária, né? Foi muito frio e simulou um resgate argivo, né? Falando o seguinte, olha, se você se render, vocês serão libertados. E pessoal, olha o que é o conhecimento, o que é a pessoa conhecer bem o inimigo, né? Estratégia do livro de Dash, da Guerra de Sun Tzu. Conheça bem seu inimigo, né? O espartano, o rei Cleomenes, ele conhecia tão bem os argivos que ele sabia nome dos principais guerreiros argivos, nome completo, família,
sabia tudo disso aí, né? Então, eles começaram a simular, literalmente a simular, que esses guerreiros estavam sendo resgatados. E eles gritavam: guerreiro fulano de tal, linhagem tal argiva, você se rendeu, você será liberto, tal, pague um imposto aqui, você será liberto. Também eles não podiam, né, dar bandeira demais. É lógico que simularam que eles estavam pagando um imposto ali para ser liberto, né? E aí começaram a gritar os nomes dos guerreiros argivos: guerreiro fulano de tal, você está liberto, pague o imposto e tal. E nisso, pessoal, os argivos começaram a sair um a um. E cada argivo que saía era exterminado, era morto na hora, né? Achando que ia ter rendição, achando que ia ficar livre. Não, de forma impiedosa o rei foi matando um a um. E nisso aí matou uns 50 argivos nessa estratégia aí de falar o nome completo da pessoa, falando que ele estava se rendendo, que era só pagar o imposto que ele estava livre, e enganou uns 50 argivos nisso aí. Até que um argivo subiu numa árvore e viu lá embaixo o que estava acontecendo, né? Que eles estavam simulando esse resgate, né? E viu que eles estavam fingindo que era argivo, que estava sendo resgatado, obrigado senhor, tal, que não sei o que, mas na verdade não era, né? Eles estavam literalmente matando, exterminando os argivos. E aí ele viu e contou para os outros argivos lá dentro. E aí eles pararam de sair, só assim: não, eles estão matando a gente, eles sabem nosso nome, eles estão nos convocando, eles estão falando que a gente está ganhando liberdade, mas eles estão exterminando a gente lá fora. E nisso aí foi uns 50 argivos mortos já, né? Então o que Cleomenes fez? Bom, já que eles não estão saindo mais, já que eles descobriram a minha estratégia, Cleomenes simplesmente tocou fogo no bosque. Exatamente, tocou fogo no parquinho. Esparta destruiu o bosque sagrado de Apolo com os argivos dentro, queimou tudo, destruiu geral. Espartano sinistro, sanguinário, cabuloso. E assim foi uma das maiores derrotas de Argos para Esparta, o maior massacre espartano que teve na antiga Grécia. Tanto que eu falei que praticamente dizimou praticamente metade do exército de Argos, né? E principalmente, com base nisso, as mulheres lá tiveram que defender a cidade. Logo, inclusive, falam da história de uma mulher muito famosa em Argos que depois quis essa vingança contra Cleomenes. Porque Cleomenes foi o pai da rainha Gorgo, era sinistro. E futuramente, pessoal, como a rainha Gorgo casou com Leônidas, né, o rei Leônidas é que substituiu Cleomenes primeiro. Então, assim, olha a mentalidade do rei Cleomenes: inteligente, sanguinário, estratégico, e usou de manipulação da religião, né? Por isso que eu falo, por isso que é o capítulo, por isso que a gente chega a essa seguinte reflexão aqui do canal: a fé, ela é cega, e se você não usar a religião de forma correta, ela pode te ferrar. O que o rei Cleomenes fez, pessoal, foi literalmente usar a fé do povo contra o próprio povo, né? Eles acreditaram que não seria atacado pelo bosque sagrado, né? Eles já foram para a batalha inseguros que iam perder, porque o oráculo previu isso, né? O oráculo é um ser espiritual, religioso, né? Que eles seguiam de forma religiosa, literalmente, né? E Cleomenes se aproveitou demais de usar a fé deles para exterminá-los. Então, pessoal, o que eu falo para vocês hoje é o seguinte: não confie demais numa fé que é cega, uma fé que não tem um embasamento realmente, ou uma intuição literalmente espiritual, né? Eu posso falar por mim, eu já tive contato com Deus, eu tenho contato com Deus, na verdade, né? Eu tenho uma comunicação precisa com Deus, e Deus chegou para mim e foi muito claro. Eu recebi esse sinal divino de forma muito clara na minha vida. Olha, a glória e o sucesso são para os determinados, e são para pessoas que estudam, É muito fácil a gente falar assim: Deus vai resolver meus problemas. Eu estou com um problema aqui. Não, mas o Senhor está comigo, o Senhor vai me proteger. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor não vai te proteger. É uma dura verdade, mas Deus não protege gente burra. Deus não protege gente preguiçosa, que simplesmente confia em Deus e fala assim: Deus é que vai olhar os rumos da minha vida. Não, a responsabilidade é sua. Você, o dedão aí, ó, na sua cara. Você é que tem que assumir as rédeas da sua vida. Você que tem que buscar a direção da sua vida. E Deus só vai abençoar, Deus só vai patrocinar, como diz a Lili, os seus sonhos e as suas vitórias e as suas conquistas. Ele vai te proteger, mas Ele não vai fazer por você, não. Não acha que sentado com essa bunda sua gorda aí no sofá,
as coisas vão resolver na sua vida, não. Se você não for para trás, se não for para cima, não resolver, não pagar o preço, entendeu? Deus não vai fazer nada por você. Então não adianta você ficar 3, 4 horas dentro da igreja e ser um bosta como ser humano lá fora, entendeu? Não adianta você saber o texto de cor, não adianta você saber versículo da Bíblia, se como ser humano você é um merda, entendeu? Se você não sabe perdoar, se você não sabe fazer caridade, se você não trata os outros bem, se você está o tempo inteiro pecando, entendeu? Porque Jesus ensinou, eu falo sempre isso nas minhas entrevistas, nos meus podcasts, Jesus, religião é ação, está na ação. Sem ação, a religião é em vão. Não adianta. Quanto você vai, é conhecimento, absorver, tal. É obesidade mental, é obesidade espiritual. Você tem um monte de conhecimento teológico aí, de Bíblia, de religião, mas praticar mesmo, colocar em prática, ajudar as pessoas, pegar. Porque a religião eu vejo que é isso, pessoal. Você vai para a missa, você vai para uma igreja, você vai lá para absorver conhecimentos. Você absorve conhecimento, você muda a sua cabeça e coloca aquele em ação. E você ajuda as pessoas. Você pega aquele conhecimento religioso e você se torna uma pessoa melhor. Se torna uma pessoa do bem, que puxa as pessoas para o caminho da luz, né? Que puxa as pessoas para longe do pecado, né? Que aprende a perdoar, que aprende a fazer o bem, que aprende a viver como Jesus viveu. Curando, pregando, orando, ajudando, botando todo mundo para cima. Porque não existe felicidade egoísta individual. Eu já falei isso também. Não adianta você estar feliz e os outros estão tudo ferrados. Então a gente tem que crescer junto. Como eu sempre falo aqui no meu canal, falando, a gente cresce junto, né? Então, pessoal, é isso. Não tenha fé cega. Tenha fé baseada em ação. Baseada em ação. Vai na sua igreja, vai na missa, reflete tudo que o padre, o pastor falou e coloque em prática na sua vida. Mas saiba questionar o padre e o pastor também. Quando você vê que tem uma coisa que aquilo ali não está entrando no seu coração, aquilo ali não está batendo com Deus. Entendeu? Aprenda a questionar o sistema, senão você vai ser enganado pela sua própria fé. Você vai ser enganado pelo seu próprio pastor. Né? Eu fui enganado por um pastor aí, entendeu? Tava roubando da igreja aí. Então, assim, eu falo para vocês aí, às vezes a gente é enganado. A gente vai procurar oração, a gente, às vezes, porque a verdade é essa, pessoal. Vou falar outra verdade aqui. Igreja, tem muita gente mais doente na igreja do que gente sã. É a sinceridade, dói falar isso, eu sei que tá doendo. Mas na igreja, pessoal, muito isso. Quem procura a igreja, quem procura a missa, tá procurando um psicólogo, tá procurando um psiquiatra, tá procurando um amparo, tá vulnerável, tá com problema financeiro, tá com doença, tá com problema no casamento, tá com problema na família. E vai procurar a religião como uma forma de alívio, como uma forma de Deus, né, de reconectar com Deus, para mudar a mente, para se doutrinar, para se proteger, para se blindar e para ser um ser humano melhor. Então, tem que tomar muito cuidado, né, porque esses próprios agentes da igreja, o varão, varoa, pastor, padre, conselheiro espiritual, né, que teve o caso aí do João de Deus também, e eles também pecam, eles também estão errados, um monte de coisa. Então, você coloca o cara como divindade, como palavra final, como palavra suprema, você coloca ele como oráculo ali, como os argivos colocou, e se ferra na sua fé cega, entendeu? Então, tem que questionar isso aí também. Isso aí é fato. Que outras reflexões que a gente pode fazer aqui é na questão realmente de Cleomenes conhecer seu adversário, né? Você conhecer os inimigos, você simplesmente acordar para quem realmente são os verdadeiros inimigos hoje na vida moderna, né? Para quem realmente está fazendo grupos sociais de massa de manobra para defender político X. Exatamente. Estão misturando tudo, estão misturando ideologia, estão misturando conceitos. Se você é assim, você pensa, você é desse lado de cá. Se você é assim, você é do lado de cá. Entendeu? Então isso é massa de manobra. Estão usando grupos sociais para colocar ideologias aí, pessoal. E igual eu falei para vocês, fiquem espertos com essas ideologias, nos filmes, nas séries, entendeu? Tá o tempo todo nas mensagens subliminares aí, nas reportagens, na mídia, no mainstream aí. Fique esperto com essa parada aí. Fique esperto porque você está sendo controlado, você está sendo observado. E se você não observar que você está sendo observado, você está ferrado, entendeu? Então, saiba bem quem são seus inimigos, faça como Cleomenes. Saiba bem quem são os seus inimigos, nome por nome, quem é cada um e o que cada um quer na sua vida. Quais são as verdadeiras intenções do inimigo. Quando eu estou falando de inimigo, aqui eu estou falando de Satanás também. Foi para a crença religiosa. O Satanás, pessoal, ele age de várias formas, de maneira sutil na sua vida. O mal, ele vai entrando na sua vida de maneira bem sutil, é bem de leve. É ali num desenho infantil, entendeu? É numa sériezinha no Netflix ali, vai mudando a sua cabeça, vai mudando o seu cérebro, vai colocando no seu subconsciente mensagens ali subliminares. Como eu falei aí na entrevista com a
minha madrinha aí, né, devagarzinho nos desenhos ali, eles vão implantando ideologias na cabeça das crianças, vão manipulando essas crianças, vão tornando essas crianças seres totalmente, que futuramente vão ser uns adultos de merda, né, para essa sociedade aí, vão adoecendo essas crianças, literalmente, com essas coisas aí. Então, por isso que eu falo, vamos ficar atentos, vamos conhecer bem nossos inimigos, né, isso é fundamental. O mais legal dessa história é que ela teve uma outra conotação, que foi o seguinte, falam que teve, durante essa guerra e tal, teve um período de sigilo, assim, na verdade, falam que teve uma trégua de 7 dias nessa batalha, entre o rei Cleomenes negociou com os argivos, olha, 7 dias aqui de descanso, que a batalha estava muito sangrenta e tal, e muitas fontes falam que teve realmente essa pausa. Mas falam que Cleomenes atacou à noite. E aí pra você ver o que é usar a manipulação da comunicação a seu favor. E os argivos falavam, mas vocês não pediram uma trégua de 7 dias? Ele falou, 7 dias, não noites. Você vê, o rei era muito inteligente, muito sagaz, e ele sabia usar bem as palavras, sabia manipular. A gente combinou uma trégua assim, de 7 dias, mas foi uma trégua de dias, não de noites. A noite está liberado para atacar. E assim foi entendido. Então, muito cuidado, pessoal, com esse sistema de comunicação que a gente está aí hoje. Porque às vezes você vai entender uma coisa de uma forma totalmente distorcida. Você vai entender uma forma, é para nossa democracia. É para nossa democracia. Eu vou te censurar para nossa democracia, para a defesa da nossa democracia. Então, muito cuidado com as palavras que estão sendo usadas hoje aí na mídia, entendeu? Muito cuidado mesmo, que eles realmente usam palavras, usam formas bonitas. O amor venceu para aumentar os seus impostos, né? O amor venceu para te cobrar mais caro na Shopee, entendeu? Então fica muito esperto aí com essas palavras que são utilizadas hoje em dia aí, porque realmente isso aí, o povo está caindo e você está sendo manipulado. Literalmente, eles estão fazendo aqui como Cleomenes fez aqui, entrega de 7 dias, mas à noite eu posso te atacar, eu posso te arrebentar. Então, assim, quer dizer, a mensagem não foi totalmente passada de uma forma clara e transparente, né? E você entendeu daquele jeito, achou que era para o seu bem, né? E de repente muita gente aí ficando sem a picanha, né? Bom, um outro fato que eu achei interessante aqui, né, é justamente para a gente saber interpretar hoje na vida moderna essa questão da intenção e do comportamento das pessoas. A Red Pill é muito clara nisso e eu acho isso sensacional. Não é o que as pessoas falam, não é o que as empresas falam, não é o que o político fala, não é o que a Organização Mundial fala. É como eles agem. Como eles agem. Você pode falar bonito, você pode falar com palavras sutis, palavras doces, mas o seu comportamento, aquele projetinho de lei que você fez, vai ferrar todo mundo. Entendeu? Então, pessoal, vamos acordar, vamos ter olho aberto aí com esse sistema do jeito que ele está hoje aí. Né? Vamos ficar esperto mesmo, porque o bicho está pegando. Né? Hoje, pessoal, e para finalizar isso, eu deixo claro aqui que foi o que eu falei. Deus não vai te salvar. Se você não fizer a sua parte, não vai te salvar. Mas meu casamento, que não sei o que e tal, Deus vai proteger meu casamento, vai proteger minha família, minha relação. Não vai proteger não. Se você ficar vendo pornografia, se a primeira mulher que passa de saia na rua, você ficar metendo o olho nela lá, ele não vai proteger seu casamento não. Você, mulher, Deus vai proteger meu casamento, e você mandando mensagenzinha de memes aí para outros caras aí, entendeu? Deus não vai salvar seu casamento não, infelizmente ele não vai proteger a sua relação não, porque o seu comportamento não é coerente com aquilo que você quer, entendeu? Então não adianta, Deus vai me dar saúde, não vai te dar saúde não, entendeu? Comendo esse tanto de açúcar que você está comendo aí, entendeu? Bebendo pra caramba, fumando, Deus não vai te dar saúde, Deus não vai te proteger, infelizmente ele vai te mandar pra cova, pro cemitério mesmo, entendeu? Ele vai te mandar pra diabetes, entendeu? Ele vai te mandar pra insuficiência renal, infelizmente ele não vai cuidar da sua saúde não, entendeu? Infelizmente. Porque Deus não me protege, igual muita gente, Deus está lá no hospital, me dê saúde e tal. A pessoa acaba de sair do hospital e vai comer porcaria e vai se entupir de remédio, entendeu? Não vai ter saúde nunca, entendeu? Então Deus não vai fazer nada por você não. Infelizmente tem coisas que realmente cabe a você fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele, entendeu? Então não adianta querer prosperidade, mas não correr atrás, não pagar o preço, não trabalhar, não ficar até de madrugada trabalhando, não estudar, não se capacitar, entendeu? Quer ter um corpo bacana, mas não faz academia, entendeu? Fica só comendo torresmo,
Então fica complicado, pessoal, fica complicado. Deus não vai fazer a parte dele, não, né? Deus vai abençoar minha família, não vai abençoar a sua família, não. Tem quanto tempo que você não conversa com o seu irmão? Tem quanto tempo você não conversa com o seu pai? E aí quer ter sua família abençoada? Você nunca vai ter família abençoada sem conversar com um parente seu, não. Vocês têm que fazer as pazes logo, resolver essa situação logo, entendeu? Então é isso, não existe riqueza sem o cara pagar o preço, sem o cara investir, sem o cara buscar o conhecimento. É como eu falei pra vocês e vou falar aqui de novo, no começo do vídeo. Eu falei, Deus ajuda os determinados, quem paga o preço, quem está disposto a fazer a sua parte, entendeu? Porque a competência sua, ele não move uma palha. Isso aí o Evandro Guedes fala e eu tenho que concordar com o Evandro, ele está certíssimo nisso aí. Faça a sua parte, faça o seu projeto acontecer, faça a sua parte e Deus cuida do impossível. Quando você fez a sua parte, o resto você deixa com Deus. Deus faz a parte dele. Aquilo que você não controla, aquilo que é externo, né? Porque porque às vezes você fez tudo que você podia ter feito. Eu acho que todo mundo tem que chegar nesse ponto. Todo mundo tem que chegar nesse ponto de, olha, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Agora não tem mais jeito. Então aí realmente é com ele que entra. Ele entra aí e ele te salva, ele te supre, ele te protege, né? Ele direciona seu caminho através de pensamentos e intuições positivas para o bem, né? Bom, esse vídeo ficou polêmico, esse vídeo ficou uma pedrada, mas eu espero que vocês tenham entendido corretamente a mensagem, né? E principalmente conhecido aí mais uma história de Esparta, né? Os espartanos, para quem fala que é um exército aí, né? Que é um exército que tinha muito marketing, isso aqui não é marketing não, isso é massacre mesmo, é sangue voando mesmo, né? Bom, espero que vocês tenham curtido aí. Um excelente domingo pra vocês aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito aí. Manda aquela bicuda espartana no like. Arruma o sininho e espartamos junto aí. Arru!